Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um podcast aqui na Cruzeiro do Sul, com a turma de Direito. Eu sou o Leonardo Dantas, estou aqui com a Giovana Ferreira, Jordana Carneiro, Ingrid Oliveira e Letícia Moreira. Muito bem. O tema de hoje nesse nosso podcast é sobre a inteligência artificial, né, no geral, afunilando ela para os meios dos estudos, né, na forma geral, ensino médio, faculdade, fundamental, e trazendo ela mais para a nossa área, que é a área do direito, como que ela interfere, como que ela ajuda, como que ela atrapalha, e o que a gente acha, nossas opiniões, nossas experiências sobre esse tema, tá? Muito bem, todo mundo devidamente apresentado. Eu queria começar um assunto sobre as nossas experiências com as tecnologias, né? Antigamente a gente tinha um mundo onde você tinha que batalhar mais para pesquisar as coisas e para ter as coisas. Fomos evoluindo para o celular, né? Que a gente tinha o Google, o Yahoo, outros sites que a gente conseguia uma resposta mais rápida em qualquer assim, setor, né? Não só no âmbito dos estudos. E hoje em dia nós temos a inteligência artificial, que é literalmente a inteligência na palma da sua mão. Você fala o que você precisa e ela dá detalhadamente, resumidamente, do jeito que você quiser, na sua mão. Então, assim, voltando mais para o âmbito dos estudos, que é o foco, né, desse podcast, eu queria saber de você, Jordana, como é a sua experiência sobre o uso da inteligência artificial, o que ela afeta no seu dia a dia, se ela te ajuda muito, se ela te agrega muito, e na faculdade, se isso te atrapalha, se isso te ajuda. No meu dia a dia eu não uso tanto assim a IA, nem para estudos também, mas percebo que bastante pessoas, né, no mundo do direito andam utilizando para fazer petições de uma maneira mais fácil, mais rápida. Minha opinião é que tem que ser ponderado, né, a utilização do uso dessa inteligência artificial, porque ao mesmo tempo que ela pode te ajudar, ela pode te atrapalhar também. Já vi alguns casos, assim, tem um sobrinho adolescente que, assim, virou tão vício utilizar a IA que ele não consegue formar frases direito. Então ele joga lá, eu quero frase para isso, texto para isso, isso e aquilo. E acaba não aprendendo muito como que funciona a estrutura de texto, como não dá dois passos para trás. Tá mais atrapalhando ele, né? Isso, do que ajudando. Assim, eu acho que pro desenvolvimento dele é ruim. Então eu acho que essa parte de você se desenvolver ela é importante. E depois você utilizar a ferramenta para agregar e não para substituir. Tá ótimo. E você, Ingrid, o que você tem para falar sobre essa tecnologia? O que você já vivenciou? Já foi em alguma palestra sobre esse tema no meio do direito, no meio dos estudos? Conta pra gente. Bom, a inteligência artificial foi um dos temas, né, em um congresso que eu participei, oferecido pela OAB, né, e assim, foi muito legal e muito enriquecedor, porque eu pude ver, né, como se aplica num escritório de direito, né, como é o dia a dia de quem está ali no escritório e que utiliza da inteligência artificial para facilitar as rotinas, né. E um dos pontos que eu achei bem interessante dessa palestra deles foi que eles trouxeram quais são as principais IA que eles utilizam e como que eles utilizam, né? E sempre trazendo muito esse ponto de que, apesar da IA ser uma ferramenta que facilita o nosso dia, né, ela não descarta a análise de um advogado de fato, né? Então, assim, esse olhar antes de divulgar realmente, assim, antes de bater o martelo de fato, ele realmente, assim, é de suma importância, né? Mas no meu dia a dia também, a IA, ela trouxe muitas facilidades, tanto na parte dos estudos, né? Então, hoje eu consigo utilizar da IA para facilitar as minhas buscas, né? E para tentar otimizar aí os tópicos, né? Às vezes a gente está meio sem tempo ali para conseguir estudar, mas, no geral, eu acho que, pelo menos da minha vivência, a IA veio de uma maneira muito positiva. Só complementando também o que você falou, a gente viu que essa tecnologia ela pode ser usada até para interpretar as petições que são feitas. E isso gera um problema porque muitas vezes ela dá uma certa ambiguidade na interpretação. Então exige sim que um ser humano venha, ou pelo menos fiscalizar a interpretação da IA ou ter um veredito maior
né, com mais valor do que a da própria tecnologia, né, que precisa ainda de atualização Exato. nesse meio. Exato. Beleza. Então, Lê, conta um pouquinho sobre a sua experiência também com a inteligência artificial, ou se você usa muito o celular para fazer os seus estudos, se você não é muito dessa área, gosta mais de livro, caderno, papel. Fala um pouquinho pra gente. Eu acho que como a mais nova aqui do grupo, eu acabei pegando um pouco mais dessa introdução da IA no meio do ensino médio ali, usei um pouco, não vou mentir. Acho que é tentador para qualquer jovem que tá ali na véspera de vestibular ter a facilidade de acesso. Num clique ali você tem diversas informações, ainda mais que essas informações sejam incoerentes, a maioria das vezes. Uma tecnologia muito nova, tá entrando no mercado há 6 anos, se eu não me engano. Então, muito nova, mas sim, usei bastante durante meus estudos do ensino médio. Mas agora, na faculdade, é uma realidade totalmente diferente e eu fiz um teste com algumas IAs famosas de perguntar alguns artigos de lei. E eu tava com um código ali na mão. E ele dava coisas totalmente diferentes. Então eu falei, poxa, não vou fazer a utilização desse e-mail, porque vou responder um trabalho, algo do tipo, possa ser que eu erre por pura preguiça. Hoje eu prefiro muito mais pesquisar em livros, pesquisar em arquivos, em artigos, que eu consigo ter uma maior certeza daquilo que eu tô colocando. Sim. Dentro do trabalho, hoje eu utilizo mais para a questão de pesquisar fórmulas de Excel. Acaba dando um branco, né? São diversas fórmulas, então eu acabo não usando tanto porque eu trabalho com dados sensíveis de prestadores. Sim. Mas tem a utilização, não só por parte de mim, mas também dos meus colegas de equipe, para pesquisar leis, as mais diversas leis. A gente recebe algum documento de algum prestador que ele fala que ele não é obrigado a mandar, por exemplo, a VCB, que é uma certificação dos bombeiros. Aí ele manda tal lei, a gente tem que procurar essa lei, às vezes a gente não encontra, a gente pergunta pro chat, onde eu posso encontrar essa lei? Então acaba sendo ali uma ferramenta de apoio e não a ferramenta principal de pesquisa. Um ponto que eu queria colocar aqui também sobre a utilização de inteligência artificial, de apoios, né, nos estudos. Eu tinha feito uma redação teste num cursinho pré-vestibular, desses cursinhos assim, estratégia com cursos, enfim. E um dos temas era sobre a utilização da inteligência artificial pelos estudantes. E eu fui fazer uma pesquisa muito séria, porque era um tema muito novo para você colocar e dissertar, colocar sua opinião sobre. E o interessante era o seguinte, eu tinha visto uma matéria que falava que os gênios das antiguidades, por exemplo, o Albert Einstein, outros físicos, mas vou pegar o Albert Einstein, por exemplo, que tá mais fresco na memória, ele não se dava bem na escola, né? Ele não gostava dos professores, não aprendia muito bem na escola, e os pais dele contrataram um professor particular para ele. Esse professor aprendia o jeito que o Einstein aprendia, né? Aprendia o jeito que o Einstein escrevia, dissertava, o pensamento do Einstein. Então, o professor estudou o aluno para poder dar aula para esse aluno da melhor forma, e hoje a gente conhece o Einstein do jeito que ele é. E a inteligência artificial, ela faz isso para o estudante, por exemplo, que é de periferia, que é pobre, que não tem tanta oportunidade de ter um estudo mais aprofundado, né? Que às vezes a escola não proporciona. Todo mundo aqui sabe como é que funciona o estudo da escola pública, não criticando, mas tem exceções, né? Mas a maioria não é de boa qualidade, são ensinos medíocres que só servem para você poder aprovar a pessoa para o Enem. Então, você tendo essa oportunidade de ter um professor particular, embora seja uma tecnologia recente, que vai aprender com o aluno que ele está conversando, né, entre aspas, é uma oportunidade muito boa dele evoluir, né, dele aprender melhor, ter um aprendizado melhor na matéria que ele tem mais dificuldade, e isso vai ajudar ele com certeza. É lógico que não pode ser uma muleta, todo mundo aqui concorda que ele não vai usar a inteligência artificial para resolver tudo na vida dele, mas pode ser um bom apoio tão eficiente quanto um professor particular. Então, dito isso, Giovana, você por último agora, estava faltando para você falar sua opinião sobre a inteligência artificial, sua opinião também, mas sua experiência, sua família usa, você vive sem ela, você depende dela, no seu trabalho você usa ela, como é que é isso daí?
Com relação às minhas experiências com a IA, eu tenho tido muito apoio nos estudos, porque ela foi como um professor, assim, complementar para mim, principalmente em semanas de prova. Eu gosto muito de buscar conhecimento por lá, formular questões, também fazer alguns simulados, eu acho isso muito essencial. Agora, em questão do trabalho, eu não utilizo ela porque eu vejo isso como um gap para o meu desenvolvimento de aprendizagem, por ser uma estagiária no ramo jurídico. Dificulta um pouco a linguagem dela, porque ela é uma linguagem mais rápida e imediatista. Tanto que eu já entro na minha opinião de que conheço sim pessoas que utilizam 100% a IA para fazer tudo da vida, até para usar como terapia. Então, assim, a pessoa não tem condições de pagar um psicólogo e ela acaba entrando em contato com a IA para ela dar um conselho, para ela orientar a pessoa, tanto questão de relacionamentos quanto pessoal mesmo. E eu vejo que isso traz um pouco de impacto para a pessoa, porque ela se torna dependente. E hoje em dia, na geração que a gente vive, somos jovens muito mediatistas. Então a gente é uma geração muito mediatista, que busca tudo para ontem. Então a gente quer tudo para agora, para ontem, não quer deixar para amanhã ou para depois. É o pré-cozido, né? Exato. E a IA faz com que nós jovens não se aprofunde mais em alguns assuntos ou também algumas questões de dúvidas. Por exemplo, questões de trabalho. Eu acredito que a IA ela pode ajudar sim, como a Ingrid mencionou anteriormente, em questão da palestra que a gente foi da inteligência artificial no ramo da advocacia. É importante, não só no ramo da advocacia, mas qualquer ramo profissional corporativo, para estar aprimorando as tecnologias, porque a gente está em constante evolução, mas também saber fazer um bom uso da IA de uma forma beneficente, não de prejudicial às outras pessoas ou também a algumas outras questões. Isso que eu viso sempre. E eu gosto muito de utilizar ela, mas com base nos estudos. Tá certo, Gi. Bom, agora voltando a IA, funilando ela mais para o nosso assunto, né, para a nossa faculdade, que é a Faculdade de Direito em si, eu vi algumas decisões, né, como é um tema muito recente, então as decisões são muito recentes também, não tem tanto repertório. E muitos juízes são posicionados contra a utilização dela para você criar as petições. Tem muito juiz que já puniu o advogado por conta disso. Só que existem programas, muitas feiras. Eu, por exemplo, fui na FenaLaw em 2024 e nessa feira o grande destaque foi empresas que produzem tecnologia baseada em inteligência artificial para interpretar as petições, não criar elas, né? Eu queria saber se vocês concordam com isso, se vocês acham que isso é uma possibilidade de você poder focar o trabalho do advogado em coisas mais importantes e deixar a interpretação da petição um pouquinho mais dinâmica, um pouco mais rápida, um pouco mais focada e resumida. Se acha que isso atrapalha, por exemplo, isso pode prejudicar, por exemplo, o futuro do estagiário de direito, né? Que agora vai ter que disputar uma vaga com uma inteligência artificial, que é muito mais barato do que bancar um ser humano, por exemplo. E se isso pode trazer prejuízos, né, futuros para essas empresas na hora de criar petições, porque não tendo tantos estagiários, né, disponíveis, você vai ficar dependendo de uma inteligência artificial, lógico, uma tecnologia que tem seus erros, assim como qualquer ser humano, mas que pode afetar também o futuro do direito em relação à quantidade de advogados, à profissionalização desses advogados, futuros advogados, né? O que vocês acham disso? Com relação ao seu argumento, Léo, muito interessante você apontar essa questão, que hoje eu vejo muitos erros em petições que são criadas por robô de escritórios. Então, assim, tem um fluxo muito grande de petições que a gente tem que peticionar por dia, porque tudo que você vai juntar para o juiz, você tem que fazer uma petição. Só contextualizando o pessoal que está escutando, a Gi faz estágio de Direito, né? E ela elabora petições junto com um grupo de outros estagiários e junto com o supervisor dela, tá? Exato.
E eu noto muito que tem muitos erros de petições, principalmente em questão de colocar o número da vara, o nome da cidade daquela petição. E eu não vejo como um ponto ruim a questão dela agilizar os nossos prazos. Porque quem trabalha em escritório sabe que a gente lida com muitos prazos, a gente sempre teve prazos, metas por dia, por semana e etc. Mas o mau uso, a mal administração, principalmente da tecnologia, faz com que as petições ficam desalinhadas, sem conteúdo também, sem a informação correta e, querendo ou não, dobra o retrabalho para o estagiário. Não vejo como uma ameaça atualmente, assim, porque ela está sendo inserida agora no ramo jurídico, mas ela no futuro pode ser sim uma ameaça para os estagiários, mas não que ela vá infringir o trabalho deles ou tirar essa posição deles da profissão. Mas é uma área que a gente tem que ter mais fiscalização em questão de criar novas tecnologias, de saber como usar, saber como fiscalizar, saber se está dando certo ou não, e também ter uma pessoa específica para estar analisando cada petição que é feita por robô. Isso é muito interessante da gente falar, porque, querendo ou não, vai diminuir os prazos, vai ajudar muito também, não só nas concorrências e etc., mas também no andamento de cada processo. Então, isso é muito importante que a gente pode estar vendo e discutindo. Também vale ressaltar que talvez não sejam tão ameaçadoras assim para o estagiário, para o estudante de direito, porque a justiça do Brasil é muito conservadora em relação à tecnologia. A maioria dos magistrados preferem algo muito mais humano, né? Tanto que as petições digitais, elas vieram, se eu não me engano, foi um pouquinho antes da pandemia, né? Vocês podem confirmar ou negar isso. Antes, e até um pouco antes. Então era uma coisa muito mais mecânica, era papel, literalmente papel e tinta, né? E assinatura, enfim. A área dos estagiários diminuiu o tempo deles fazendo coisas que talvez a IA consiga fazer, né? Então eu acho que vai evoluir o trabalho. Então, em vez de perder tempo, às vezes, com coisas menores, coisas pequenas, vai fazer um trabalho mais de análise, algo assim de fato relevante, né? Acho que é nesse sentido. E eu acho assim que também essa questão do uso das IAs, né? Eu também concordo, né, com a Giovana no sentido de que não acho que vai dispensar, né, as funções ali que o estagiário vai estar desempenhando, até porque esse olhar humano, né, ele é crucial ali, né? Às vezes você vai ter uma visão robótica, mas que existem muitas interpretações, né? Ali você precisa conseguir ter esse senso, né? Que muitas vezes só o humano é capaz de conseguir captar. Né? Eu acho que talvez a questão da IA ela venha a afetar um pouco a questão da quantidade de empregos para algumas funções que são muito operacionais, né? Que hoje a gente consegue gerar automações, né? Então, uma das coisas que a gente percebe muito no dia a dia, por exemplo, são os supermercados, né? Você percebe que tem ali os totens de autoatendimento, né? E aí você já não tem mais aquele tanto de colaborador ali atendendo as pessoas e fazendo todo aquele trabalho que é mais braçal, né? Então, eu acredito que pensando no lado do direito, né, eu acredito que não dispense realmente essa visão humana, né, mas que a gente consiga utilizar como um aliado, né, não como um inimigo ali que vai dispensar. Sim. No fim de tudo, né, no fim que seria o princípio de tudo, o direito é uma criação dos homens, né, ela não partiu de uma tecnologia, então é impossível a gente substituir totalmente, até seria uma utopia que a tecnologia que determinasse o direito dos homens, né, seria uma coisa inimaginável que lógico que o futuro é incerto, mas a gente acredita que isso nunca vai acontecer, né? Eu acho que a verdadeira pergunta a se fazer é se realmente o vilão da história é a IA, né? Ou essa nova geração, na questão dos estagiários, né? Essa nova geração que é um pouco mais preguiçosa, como várias matérias que saíram aí, chamam a geração de nem estudam, nem trabalham. Então, a verdadeira pergunta que a gente tem que se fazer eu tô fazendo o uso correto dessa inteligência? Eu pedi pra ela fazer uma petição, eu fui lá e conferi os dados que eu pedi pra ela colocar, eu conferi se realmente todos esses dados estão ali dentro, que é o que a Giovana falou. Muitas vezes é um erro bobo, o número da vara, um CPF que foi incompleto, um endereço que tá incompleto ou foi errado, porque é o que a gente falou, é uma tecnologia muito nova. Vai ter erros de cálculo, erros de programação, e por ser uma tecnologia
com caráter de absorver as coisas que a gente coloca lá dentro, ela tá aprendendo cada vez mais. Então, posteriormente, possa ser que sim, ela pode substituir um estagiário, um jovem aprendiz que faz ali hoje andamento de processo dentro de sistemas internos, solicitações, ela pode sim substituir. Posteriormente, eu acho que agora não seria realmente uma ameaça significativa para os estagiários. Então, acho que a pergunta que fica é essa: quem é o vilão dessa história toda? Eu acredito que esse vilão, né, na verdade, seria a pessoa que manipularia essa tecnologia, né? A pessoa pode usar ela tanto para o bem quanto para o mal. Tanto o mal dela, né, ou o benefício dela, ou o mal geral e bem geral. Então, isso vai depender muito do manipulador dessa tecnologia. Eu acredito nisso, né? As que estão disponíveis no mercado aí ajudando, né, os TJs, o STF. No TJ do Rio de Janeiro tem uma IA de assistente virtual do consumidor, que é um chatbot, que ajuda os consumidores a resolver os problemas, né, com perguntas. Eles colocam lá quais são os problemas que eles tiveram com relação às empresas. E aí esse chatbot responde, né? E aí isso diminuiu 20% aí as ações no Rio de Janeiro. O STF também tem uma IA, que é o Vitor. Ele ajuda o Supremo a verificar quais são os temas repetitivos que estão sendo peticionados lá. Então, assim, tem algumas IAs aí que já vem ajudando isso na nossa área de direito. Eu puxei uma matéria esses dias, eu não me lembro onde, mas que eu acho que foi no Rio de Janeiro. Tiveram mais de 140 ações repetidas. Um advogado tentou fraudar. Foi. E quem identificou isso foi uma IA do Rio de Janeiro. Eu só não me recordo, assim, com detalhes. Mas ela está sendo pioneira para ajudar nessas questões de fraudes. Eu acho que antigamente, quando nada disso existia, eu acho que era muito mais difícil identificar essas fraudes que advogados faziam, de tentar pegar bens ou ganhar honorários em cima de algum cliente e afins. Então, eu acho que tá ajudando, muito nova, precisa aprimorar. Sim. E isso vai muito da gente colocar informações corretas, que é o que eu falei. Ela tem o caráter de absorver as informações. Eu, como estudante, vou lá e coloco uma informação, liberdade condicional é tal coisa, uma informação errada. Ela absorve isso. Ela absorve. Quando você pede para, por exemplo, o ChatGPT, você pede para ele absorver, guarde tal base para usar posteriormente. Ele vai guardar e quando você pedir para ele, ele vai te mandar aquela base novamente. Então, se eu mando uma resposta errada, eu já estou fazendo mau uso dessa tecnologia. E voltando agora um pouco mais para dentro dos estudos, que é o foco, tem alguns apps de estudo, eu não me recordo o nome de todos, mas que eles estão usando a IA para responder perguntas. Agora eu não vou me lembrar o nome, mas ele é laranjinha, tem um capelo na frente. Você coloca a sua pergunta lá e você tem a opção de pedir para pessoas reais responder, demora um pouco mais. E também a opção da IA, você tem essas duas opções. Você pode usar a IA e depois, posteriormente, receber a resposta de pessoas de todo mundo. Então, ele traz a questão do imediato, mas também ele te dá uma certeza ali, vai ter outras pessoas que vão confirmar essa resposta para você. Então, eu acho isso legal porque tem as duas visões, né? As duas perspectivas de que a IA pode ajudar, mas também tem uma pessoa ali responsável por conferir essas respostas e se realmente está certo. Sim. E assim vai fazendo um bom uso da tecnologia. Sim. Outra coisa que a gente tinha observado também, a gente estava com dúvida, né, Lê, sobre uma questão de constitucional e a gente não estava conseguindo achar uma resposta, a gente estava divergindo muito e toda vez que a gente jogava numa inteligência artificial específica, acho que era o chat GTP que a gente estava usando, ele dava uma resposta diferente e totalmente diferente da primeira que ele dava. E a gente estava na resposta certa, a gente resolveu conferir no chat GPT. Até que a gente recorreu à professora que estava presente na sala para ajudar a gente, que eu não me esqueço muito bem disso. É até a forma como você pergunta, né? Às vezes você pergunta de uma forma, ele vai entender um jeito, vai responder. Depois você faz a mesma pergunta no mesmo sentido, mas
de uma maneira diferente, ele já vai entender de outra forma. Vai criar outra coisa. Exato. O meu irmão trabalha na área da TI, né? E toda vez que a gente conversa a respeito de questões de inteligências artificiais, ele fala muito sobre essa questão, né? Que é como a Jordana falou, a questão da criação do prompt, né? Porque ali nada mais é do que um algoritmo, né? Então ele vai entender com base ali nas palavras-chave que você vai estar colocando, na maneira como você vai estar colocando, né? Então, muitas vezes a gente acha que é como se fosse um colega, né? Um amigo ali. Aí você manda de qualquer jeito e acha que a IA tem ali uma obrigação de entender exatamente o que você está perguntando. Exato. Quando muitas vezes você precisa ter esse filtro e entender que ali é um robô, né? Então você tem que fazer um prompt correto e eficiente para conseguir obter o resultado que você procura. Por isso que tem especialistas, só puxando um gancho do que a Ingrid falou, especialistas da área da informática que informam que para você falar com o chat GPT ou com alguma IA, é como se você estivesse falando com uma criança. Então você tem que explicar esclarecidamente o que você está querendo, o que você está buscando. E também o que você pretende fazer com aquilo ali. Então, assim, não é em vão. Você só quero que você responda essas questões, chat, por favor. Não. Tenha, né, um argumento ali. Olá, chat, boa noite, tudo bem? Como você está? É como se fosse uma pessoa. Para ele estar familiarizado, é até engraçado falar isso, mas ele se familiariza e não só vai interpretar melhor aquilo que você tá buscando e também te trazer uma resposta eficiente. É engraçado, e complementando também isso daí, que a gente estava nos estudos, eu e a Letícia, sobre direito civil, e a gente estava pesquisando sobre uma legislação e a gente não estava achando um artigo, pesquisando não pelo chat GPT mesmo, e ele estava puxando um artigo do direito de Portugal, porque o nosso idioma é o mesmo que o dos portugueses, né, na escrita, né, pelo menos. Então, se você não detalha, eu quero o artigo tal detalhado do Código Brasileiro, ele vai puxar do código de qualquer outro que seja, por exemplo, do idioma que você está falando. Se você pesquisa em espanhol, imagina o tanto de países que são hispanohablantes. Então, a inteligência artificial, ela precisa muito, é como se fosse uma receita de bolo. Ela precisa do ingrediente, da medida, da temperatura que você vai usar para você poder fazer o bolo que você quer. É tipo isso. Ela não é como você está falando com o seu colega de frente, não do jeito que a Giovana falou, mas tipo, um colega que já sabe onde você está. Você está no Brasil, você não precisa ficar falando isso pro seu colega, mas para IA você precisa. O ano que você está, o ano que você quer a questão, sobre o que ela está falando naquela época, entendeu? Então você tem que detalhar bastante ela. Até é meio que impaciente para algumas pessoas fazer isso, mas é necessário, pelo fato de ser uma tecnologia muito nova, né? Bom, e acho que complementando um pouco disso, né, eu acho que tem total sentido com tudo isso que a gente vem discutindo, né, porque nem sempre ali o documento que você vai fornecer para a IA tem todas as informações necessárias para que ela faça uma análise correta, né, então acho que isso vai totalmente de encontro com o que a gente vem falando aqui, né, que é essa questão de não dispensar o olhar humano, né, diante de um processo, né, porque nem sempre ali, às vezes você vai mandar um documento que tem poucas informações e a IA ela vai trabalhar com as informações que você forneceu, né, e se você não tiver o critério, né, de olhar aquelas informações, de ver se de fato é coerente a situação, a ocasião, né, porque eu mesma já vivenciei situações onde eu coloquei uma determinada informação e a IA teve um bug ali na hora que ela interpretou e ela respondeu algo que não tinha nexo algum, né? Então, se eu não tivesse tido essa criticidade de chegar e falar, olha, acho que isso aqui talvez não faça tanto sentido, talvez eu precise procurar em outras fontes, né? Se eu só tivesse jogado ali a informação conforme a IA me mandou, eu teria me perdido ali, ter feito mau uso, né? Que é muito do que a gente vem falando. Então, gente, para finalizar aqui, a gente queria resumir umas dicas que a gente separou, né? Para você que está estudando aí, começando seus estudos no ensino médio, está entrando na faculdade agora, está formulando alguns grupos de amigos, precisa estudar, não consegue estudar direito com eles, enfim. Como que a gente usa a IA, né? A gente separou aqui umas dicas. A primeira delas é, não deixe ela se basear, o repertório dela, né? Na internet. Existem umas IAs que você consegue... pegar o documento que o professor separa para você, o PDF, o livro que ele indica para você, e você pede para a IA interpretar esse documento, esse PDF, em cima disso fazer questões, fazer resumos, porque aí você não foge da aula do seu professor, do seu mestre, e você não se perde nas questões quando você for fazer. Você se baseando na internet, por exemplo, o repertório é muito grande, você acaba não focando direito no assunto que você precisa.
Então, quando você pega o PDF do seu professor, a indicação que ele dá, você concentra mais no que você precisa e consegue, né, aprofundar mais nos seus estudos. Outra dica que a gente dá é não usar ela para fazer essas atividades. Isso é meio que óbvio, né, gente? A gente não quer que vocês abusem da inteligência artificial para vocês resolverem os seus problemas. Usem a cabeça de vocês, forneçam o repertório da IA, mas usem o seu cérebro para vocês responderem as questões, fazerem suas dissertações, seus resumos, seus textos, suas atividades e afins, né? Usa um material de apoio mesmo, Exato. não o material principal. Exato. Então, assim, é muito errado a gente pensar que ela é uma fonte confiável. Sim, ela usa o repertório que você dá para ela usa a internet, mas ela tem o jeito dela de te ajudar. E nem todas as vezes ela vai dar a resposta correta, como a gente mostrou hoje com os exemplos, né? Então, é isso, gente. Fica a dica. A inteligência artificial não é um vilão, mas também não é a salvação mágica, né, dos seus estudos, dos estudos em geral, né? Não só do direito, não só enfim, no mundo geral, assim, no contexto geral. Ela pode ser uma aliada incrível para vocês, desde que usada com transparência, com ética, com uma certa supervisão, né, de uma pessoa humana, né, lógico, não uma pessoa artificial. E um recado para o direito é que o futuro da justiça passa, sim, para a tecnologia, é a nossa conclusão, mas ele tem que ser passado com responsabilidade. Que é a discussão agora dos ministros, dos juízes, do STF, que entra de acordo com o nosso pensamento também. Obrigado pela participação aqui no nosso podcast, meninas. Obrigado você que ficou aqui com a gente até o final e até a próxima.